adequados. Então, o que seria feito de tão diferente na comunicação? Porque criticar é muito bonito, mas coisa prática é difícil. Boa tarde, meu nome é Rafaela, eu sou da FENECO, da Federação Nacional dos Anjos de Economia. Durante esse ano eu conversei com alguns participantes do CA, com a Manu, com o Chico, da chapa atual e com algumas outras pessoas. E vocês falaram um pouco a respeito da questão da conjuntura do debate econômico sobre pontos decisivos para o nosso país. E uma coisa que eu percebo aqui é que, infelizmente, a FEA participa de poucos eventos com outras universidades fora do estado de São Paulo, né? E eu acho que isso é um ponto importante, porque nós temos eventos, no caso, nós temos o Encontro Nacional dos Estudantes de Economia, nós tivemos, por exemplo, a CEP, que foi a Semana de Economia Política, que foi na Unicamp. Nós temos vários eventos de conjuntura que envolvem universidades de vários estados e que promovem debates super interessantes, porque às vezes a gente fica debatendo conjuntura econômica aqui em São Paulo com uma pouca noção da visão de outras regiões, da visão de outros indivíduos que moram em localidades diferentes, de outros estudantes de economia que têm uma perspectiva regional. E nesse ponto eu gostaria de saber qual que é a proposta de vocês para estar envolvendo mais os alunos a participarem desse tipo de evento, que eu acho que é super importante na nossa formação como economista ter uma noção Brasil e não só exclusivamente São Paulo das questões nacionais. É isso. Obrigada. Vamos sortear com a chapa que começa respondendo? Vocês sorteiam agora. A chapa construção começa respondendo, 3 minutos de resposta. Bom, em primeiro lugar, eu queria responder rapidinho, Ezequias, para falar sobre os programas de permanência que a gente tem para o esporte e como a gente queria apoiar a Atlética nesse sentido. O primeiro deles é que a gente não é só para a Atlética, mas é para todo mundo. Nosso clube de bolsistas do Centro Acadêmico Visconde Cairu, ele é aberto para todas as entidades para que eles consigam utilizar a nossa capacidade de identificar quem está mais precisando do negócio para focalizar a política. Conversando com o pessoal da Atlética, a gente já percebeu que isso daí seria muito interessante para a caixinha, mas a gente também vê que existem muitos outros espaços onde a nossa chapa, onde o nosso centro acadêmico, nosso projeto de centro acadêmico poderia ajudar eles. Uma questão muito importante é a questão que a gente tem uma diretoria institucional. A gente acredita que o centro acadêmico deve fazer muito mais do que simplesmente fazer a representação junto à diretoria e junto aos órgãos colegiados da USP. Ele também deve fazer a representação e ajudar na representação, para falar a verdade, das entidades junto às instituições de fora. Fundações, empresas, institutos, tudo isso aí para facilitar a atuação das entidades aqui dentro. Nesse sentido, a gente quer tanto ajudar a Atlética a conseguir financiamento por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, por meio do qual a Atlética da GV conseguiu R$1 milhão de financiamento nos últimos anos, quanto também a gente quer trabalhar junto deles para a gente conseguir parcerias com empresas focadas para conseguir, por meio do Fundo Patrimonial FEA-USP, que a gente já viu que é possível fazer essas doações para fins específicos, conversando com o Zeca, canalizar recursos diretamente, focando com empresas de esporte para a permanência esportiva aqui dentro da faculdade. Respondendo à questão da comunicação que o colega levantou, de fato, eu concordo muito com você. É muito ambicioso a gente chegar e dizendo que nós vamos revolucionar e que a partir do ano que vem todo mundo vai saber de tudo, que todos os eventos vão ser lotados. Não é isso que a gente está se propondo aqui. Lógico que isso é uma coisa que a gente nunca vai se privar de fazer e de tentar. É uma questão de reunião de esforços para que isso aconteça de fato. Mas, honestamente, a nossa visão sobre comunicação é a seguinte: é muito mais difícil você conseguir entrar em contato a partir de uma instituição, quando aquela instituição, com o aluno, quando aquela instituição não existe no cotidiano do aluno. Então vira uma coisa esporádica, vira uma coisa pontual. É óbvio que ele não leva a sério, não é que ele não leva a sério, mas ele nem leva em consideração, entendeu? Às vezes passa batido na timeline dele, isso esgota os canais de comunicação que o centro acadêmico usa hoje, por um motivo bem simples: ele está virtual, ele não está aqui no cotidiano do aluno, não está oferecendo monitoria, não está ajudando o aluno que precisa estudar, que precisa de um banco de provas decente, organizado, que precisa mediar contato com o professor. O centro acadêmico não está aí. Então é óbvio, se ele não está aí no dia a dia quando o aluno precisa, ele não vai conseguir estar quando ele está fazendo um evento, por mais legal e bem intencionado que esse evento seja. Entende? Essa é a nossa visão sobre comunicação. É primeiramente estar presente na vida do aluno e fazer com que o centro acadêmico signifique alguma coisa no aluno, para depois ele almejar ter uma comunicação ampla, que é o que se fica sempre no discurso aqui em todo ano, toda a chapa, que é o que você expôs muito, concordo em muito. A questão da Rafaela, que ela levantou
também sobre os encontros nacionais. Cadê? Eu adoro muito, eu enxergo um potencial gigante nesses encontros, eu concordo muito com você, e eu acho que dentro das nossas propostas, como que a gente enxerga isso? A gente tem no nosso organograma uma diretoria institucional que ela tem a responsabilidade exclusiva de estabelecer parcerias. E nessas, eu acho que... desculpa, a gente conversa depois quando encerrou o tempo, mas... Oi, eu vou começar respondendo a pergunta do Ezequias da Atlética primeiro. Nossas propostas para a permanência do esporte, a gente considera isso muito importante. As Olimpíadas Vencianas, que a gente atualmente já faz 2 vezes por ano, a gente pretende fazer em conjunto com a Atlética, se vocês aceitarem, quando a gente virar gestão, e que todo o lucro desse happy hour seja revertido para a permanência do esporte, para a caixinha, que é tão difícil de pagar. Outra coisa, a gente já apoia, eu acho que a gente vai continuar apoiando o Inter inclusivo, o Ecolo inclusive, eu acho que é essencial que tenha apoio nesse sentido, e também o repasse, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai para a Atlética no geral, mas aí vai também da autonomia que a Atlética tem de gastar esse dinheiro onde vocês acham que deve ser gasto. E outra coisa, com articulação entre os centros acadêmicos, que eu acho que a gente pode fazer isso, que é durante os jogos universitários, em relação ao combate às opressões. A gente sabe que vocês ficam muito... Vocês da Atlética, né? Desculpa, eu tô me dirigindo a eles só. Vocês ficam muito ocupados nos jogos com questão de esportivo, e eu acho que quem é do CA tá para representar os alunos não só em São Paulo, não só na FE. Eu acho que a gente pode avançar muito em conjunto em combate às opressões nos jogos. Respondendo agora a pergunta da Rafa, pior que muito legal mesmo a pergunta da Rafa, do contato com a FENECO e tudo mais, porque a gente sempre tenta apoiar o ENECO, né, seja divulgando, enfim, fazendo os alunos ter contato realmente com o ENECO, que a gente acha que é muito importante. O ENECO, só para explicar, é o Encontro Nacional dos Estudantes de Economia. E aí, para além do ENECO também, a gente tenta, esse ano pelo menos, a gente tentou divulgar, eu acho que a gente falhou nisso, e é uma proposta para a gente fazer ano que vem, a gente falhou nisso enquanto Aquarela, mas é uma proposta da Delta para conseguir fazer isso ano que vem bem. Vai ser em Brasília? Top! Fazer bem também os outros encontros, né? Encontro Nacional de Estudante de Administração, de Contabilidade, de Atuária. Eu confesso que eu não estou bem informado e eu sinceramente não sei se existe, mas enfim, a gente pode tentar uma articulação dos acadêmicos para tentar formular mais sobre o ENECO e sobre também o contato que a gente tem com outros centros acadêmicos, com outros cursos de economia. É legal falar, assim, na semana de economia que a gente fez no começo desse mês, a gente fez um evento muito interessante com vários outros centros acadêmicos que têm o curso de economia, para discutir o curso. Então, GV, INSPER, Unicamp, o FABC. Foi muito interessante esse evento e a gente conseguiu realmente debater os cursos. E a gente quer fazer mais eventos assim. E aí uma preocupação que a Rafa colocou, que eu acho muito importante, que é não ficar ensimesmado no estado de São Paulo, né? Ir para fora e ver e tentar, enfim, trazer esses acadêmicos de outros estados para falar sobre isso. Eu convido você, Rafa, a falar com o Luizão, que vai ser nosso RD da Coca de Economia, se tudo der certo, conselho de curso, para tentar conversar um pouco mais disso. Ele tem várias propostas, muito interessado nisso, assim. E aí uma crítica também à construção, já aproveito para fazer, que nós temos contatos com muitos centros acadêmicos de economia. A gente até criou um grupo no Facebook ano passado com os centros acadêmicos de economia do estado de São Paulo. E eles não têm esse contato... Bem, acabou, é isso. Bom, agora a gente retoma a rodada das chapas perguntando uma para outra. Agora são vocês que sorteiam. A construção começa perguntando para Delta. Bom, gente, a nossa pergunta ela vai ser bem objetiva, eu acho. Comparando as às vezes vocês colocam como continuidade, às vezes como uma continuidade com pessoas novas, com propostas com uma certa diferenciação interna também, mas a gente não deixa de comparar com as propostas que foram colocadas pela gestão anterior, pela que foi a gestão Aquarela, e com a carta programa de vocês. Eu acho que é um exercício interessante. E foi pontuado aqui, por exemplo, a questão da segurança no campus, e uma das coisas que a gente acabou de pontuar é que as frases são exatamente parecidas, exatamente a mesma, que vocês querem, além da palavra de ordem, fica PM, fora PM. Estou citando uma coisa pontual, que é a questão da segurança da USP, mas a gente vê que as propostas elas são exatamente as mesmas para muitos dos assuntos, e principalmente o que chama mais atenção
mostram para a gente é em relação às propostas do auxílio ao estudo dos alunos aqui. A proposta da área acadêmica, a proposta para banco de prova, proposta para banco de lista, gabarito, reestruturação das monitorias, aulões, essas coisas, tipo, são sempre as mesmas. Eu queria saber de vocês, tipo, por que dessa vez eu deveria acreditar que vai mudar a gestão e que dessa vez vocês vão conseguir implementar tudo isso, já que são propostas que são repetidas ano a ano na carta-programa de vocês, e eu entendo muito quando vocês fazem autocrítica, aplaudo esse exercício, mas sinceramente são coisas que há anos a gente vê e revê e nada muda, nada muda. E esse ano, nem quando vocês falam, dizem que tem a noção que como isso é importante vinculado à proposta de permanência. Qual que é a prioridade de vocês de fato em relação à permanência, por exemplo, se vocês não dão prioridade para uma área acadêmica, se vocês não dão prioridade para auxiliar o aluno no estudo? Se, de novo, repito, não organiza banco de prova, não consegue organizar eleição decente de representante de classe, não consegue estruturar um canal de comunicação entre o centro acadêmico e as salas, como é que vocês dão prioridade para a permanência, pensando no como esses vínculos são importantes entre permanência e auxílio acadêmico, e como que eu enquanto chapa e as pessoas aqui enquanto eleitores colocariam fé que dessa vez vocês vão fazer alguma coisa diferente? Primeiro de tudo, tipo, nós somos uma chapa de continuidade, não negamos, tem muita gente da gestão atual que quer continuar o projeto, mas tem muita gente nova também que concorda com muitas coisas e discorda de muitas coisas, e eu acho que a ideia de fazer uma chapa de continuidade não é negar o que veio antes, eu acho que é tipo você manter o que está dando certo e melhorar o que não está dando certo, e é sempre um aprendizado. Na questão de comunicação, eu acho que é tipo o principal erro da chapa aquarela, e eu falo isso como pessoa que não tem nenhum vínculo com a aquarela. Em muitos momentos eu senti que faltou comunicação, e eu acho que a gente, além de manter os canais e aprimorar eles, a gente tem muitas propostas com relação a ampliar isso, como ampliar o canal do YouTube com mais vídeos de todos os eventos, um site mais divulgado, a volta do Me Informa com vídeos de 1 minuto, dando um contexto geral da FEA, da USP e do nosso país, retomar as postagens frequentes na página do Observatório USP, que foi criado pelo CA em 2015, na greve, eu acho, 16, na greve, para trazer um debate mais estruturado. Vamos manter as reuniões abertas, porque eu realmente acho que é a melhor forma de você realmente participar do CEA, porque você pode chegar lá e discutir e ter o mesmo peso, de igual para igual, com todas as opiniões de quem está na chapa. E sobre carta-programa, eu acho que vale pontuar que, assim, a carta-programa de vocês esse ano está muito parecida com a da aquarela. Convido todo mundo que está aqui a ler a apresentação da aquarela e a apresentação da construção. Vocês vão ver exatamente a mesma frase, e a frase é: entretanto, não nos furtaremos de tentar. Assim, a mesma frase. Então, eu acho que quando vocês vão falar esse negócio de cópia, acho muito complicado especificamente para vocês, porque a gente, a continuidade, a gente se assume como continuidade. Eu não tenho vergonha de ter feito parte da formação da aquarela, de ter ajudado a escrever a carta-programa. Então, assim, eu não entendi muito bem isso. A gente está repetindo onde a gente acha que a gente acertou e está mudando onde a gente acha que errou. E assim, também proposta de festa externa de vocês, eventos, são exatamente iguais. Então, o Fé no Largo, o Fé Funk, Botafora, que a gente não fez porque a gente achou que não cabia, Sanfé, Fé Junida, Eletrofé. Então, eu queria esclarecimento, por favor, na réplica de vocês.
Olha, Júlia, eu acho que o esclarecimento é uma coisa bem simples. A gente não está aqui por ser uma oposição por oposição. A gente está sendo aqui propositivo. Então, é óbvio que se tem semelhanças na nossa carta de programa da Aquarela, porque a gente, de fato, reconhece que vocês fizeram coisas boas, sabe? Então, o problema não é... A gente reconhece os acertos, mas isso não está expresso porque uma frase está parecida, sabe? Bom, isso, não sei, né? Não é um debate construtivo para mim. Mas, de fato, a gente reconhece os acertos que a gestão anterior teve, sim. Mas eu faço retomar uma crítica para vocês. Eu acho que vocês falam que reconhecem os erros de vocês, mas, sendo bem honestamente, faz anos que as coisas se repetem e não mudam. Por exemplo, uma das coisas, vocês falaram do modelo de reunião aberta na vivência. Poxa, faz anos que vocês mantêm o modelo de reunião. Será que vocês ainda não tiveram insight de perceber que não funciona, que não é participativo o suficiente? A nossa proposta para a reunião é sim mantê-las abertas, igual eu concordo com você fala que ela é o melhor modelo possível, mas não exclusivamente na vivência. A vivência abrange um público específico de alunos. Vamos trazer isso para o FEA 1. Nossa pergunta é sobre representação discente. Nós sabemos a importância dos órgãos colegiados e, principalmente, da presença dos nossos representantes nesses espaços. São eles que irão apresentar e defender as demandas dos FEAnos frente ao corpo docente. Para citar alguns exemplos, são os alunos que fazem a defesa em prol dos estágios excepcionais, que articulam cotas e lutam pela inclusão de critérios de permanência nas decisões orçamentárias da faculdade, como aconteceu com a cota de impressão do FEA 5, que foi aumentada para bolsista. Exatamente por isso, entendemos que é essencial que os FEAnos conheçam sua representação discente, a que ela se propõe e como contatá-la, quando necessitam de apoio. Nesse sentido, a Chapa Delta tem propostas concretas. Pautamos maior transparência com o aumento do alcance das atas divulgadas e fixando-as nos bancos de provas, assim como a fixação do carômetro de RDs, que são os representantes discentes, ali no corredor. Acho que a Atlética tem um carômetro bem efetivo e a nossa ideia é fazer isso, um carômetro dos RDs, e aí a nossa ideia é de fazer de todos os RDs, né? Tanto os RDs da construção quanto os RDs da Delta. E reuniões periódicas na meia-lua, como eu já falei aqui. Além disso, propomos a inserção de algumas pautas na representação discente, né? Então, luta por cotas por renda, defesa do uso expandido do FEA 5, inclusão da atuária no nome da nossa faculdade e aceitação de atestado médico por motivos psicológicos com forma automática, porque hoje em dia isso não é aceito, né? É só aceito o atestado com doença contagiosa, né? Não com doença psicológica. Enfim, vamos para a pergunta, né? Vocês divulgaram quem ocupará as cadeiras de representação discente apenas hoje e não propuseram nada em concreto para lutar nesses órgãos. Perguntamos então, quais as propostas da chapa para esses espaços? Não tendo nada na carta do programa, porque realmente não tem nada. Tem uma parte da carta do programa de vocês que falam, a gente quer levar duas propostas concretas, duas demandas dos estudantes para os alunos colegiados. O que são duas demandas concretas? O que é isso? A gente está citando as demandas concretas aqui que a gente sabe que são os estudantes. Duas demandas concretas é muito vago. Então a gente pergunta, o que vocês vão fazer na representação discente? Primeiro ponto, quando a gente fala que a gente quer o centro acadêmico como instituição, é que a gente quer que as pessoas reconheçam o centro acadêmico, não importando quem são as pessoas que estão ali representando eles, seja uma face impessoal que você sempre possa recorrer. Por isso a gente não acha que faz sentido você fazer um modelo, por exemplo, de carômetro de representantes discentes. Você não deve chegar na pessoa, você deve chegar no centro acadêmico e trazer os seus problemas. A gente tem vários processos para a pessoa fazer isso, que essa é a questão. Muita gente não se sente confortável a lidar hoje com o centro acadêmico porque não conhece pessoas da gestão, não se dá bem com elas, considera que a gestão é muito associada a um tipo de pessoas, e isso daí afasta elas do centro acadêmico. Isso afasta a capacidade de representatividade do centro acadêmico. E outra coisa, quando a gente fala em permanência, quando a gente fala, por exemplo, de flexibilização de regras de estágios, isso é óbvio que isso é uma grande pauta que os representantes eles vão ter que trabalhar. E eles têm que trabalhar mesmo, a gente deixou isso aqui bem claro hoje, eles vão ter que trabalhar na comissão de graduação, articulando junto da diretoria. Quando a gente fala que a gente quer criar uma diretoria institucional para trazer as demandas das entidades junto da diretoria e conseguir fazer uma frente ampla, representando mais do que o centro acadêmico, mas todos os alunos, todas as entidades, todos os grupos que tem aqui dentro da faculdade, os coletivos, isso significa que a gente considera que o centro acadêmico tem uma função muito grande de articulação junto à diretoria. O fato da gente não querer colocar a cara das pessoas e o número delas para que você dependa de gostar da pessoa, então se sentir bem conversando com aquela pessoa, para ser representado junto aos órgãos colegiados, é uma coisa que é fundamental à nossa questão, sabe?
Então, é isso aí. Instituição pra gente é ser impessoal, é você conseguir tratar com o centro acadêmico não importando a ideologia que você tem, não importando o que você acha das pessoas que estão lá dentro. E isso vai muito além, vai dentro até da nossa iniciativa de projetos. Nosso incubador de ideias. A gente quer transformar o centro acadêmico num incubador de ideias, num lugar onde qualquer pessoa aqui dentro da faculdade, qualquer entidade, qualquer grupo, qualquer coletivo consegue chegar, trazer sua ideia e ser executado de maneira impessoal pelo centro acadêmico, sabe? Para a gente conseguir incluir as pessoas que estão fora de entidades aqui dentro e conseguir fazer que os projetos eles vão para frente, dar apoio para as entidades, dar apoio para os coletivos de maneira impessoal. Tá. Eu só queria complementar a fala do François, que a gente fala que, quando a gente fala que tem que ser impessoal, é o acesso ao centro acadêmico. Claro que a representação discente é um aluno, uma pessoa que vai lá representar a voz na congregação. Só que o que a gente discorda muito do modelo de gestão atual é que o acesso precisa ser via pessoa, via conhecimento do rosto, do número de telefone. Então, isso que a gente é contra. Uma vez lá dentro, por uma ferramenta que seja impessoal, uma ferramenta de comunicação, um modelo de contato com o centro acadêmico que não dependa de pessoas, aí sim a gente apresenta o nosso representante discente, eles sentam no espaço do centro acadêmico e discutem as demandas que forem pertinentes. Outra coisa, critico de novo, quando vocês insistem em falar em reunião aberta na meia-lua, reunião aberta na vivência, tipo, acho válido, entendo a colocação de vocês por criar um espaço mais informal que deixe as pessoas mais à vontade, mas também falo, essa não deve ser a única via de comunicação com as pessoas. Vamos pensar no aluno que nem a Mara falou, que chega às 6 horas da tarde, que está vindo direto para a sala dele, o aluno que não se sente à vontade de frequentar a vivência, de ficar aqui trocando ideia na meia-lua. Vamos pensar em outras formas de comunicação. Primeiro, só para esclarecer a questão do carômetro, concordo muito com vocês que o centro acadêmico tem que ser impessoal no sentido de instituição. Mas aí pra gente, colocar um carômetro na meia-lua é uma questão simples de comunicação, de melhorar o problema da comunicação. É os estudantes saberem quem que está lá nos órgãos colegiados representando eles. Ter um número de WhatsApp para não precisar ir até a salinha do CVC e digitar no seu WhatsApp e se comunicar com eles. Enfim. Até porque muitos casos tratados nos órgãos colegiados são pessoais e a pessoa provavelmente não vai querer se expor para uma gestão inteira de 40 pessoas e sim para aquela pessoa que vai salvar a vida dela, a graduação dela naquela reunião. Enfim, mas o que eu queria pontuar mesmo é: vocês ainda não disseram qual que é a proposta concreta de vocês. O que vocês disseram é: vão chegar propostas pra gente e a gente vai levá-las a cabo. Eu acho que isso está errado. O centro acadêmico tem que ter um posicionamento político e tem que ter propostas políticas. Tem que pautar o que o centro acadêmico acha que é importante. Porque senão a gente fica que nem os representantes da Abrialas, que acabaram batendo palma para a repressão policial em março. Que foi isso que aconteceu, votando contra cotas raciais. Bom, gente, agora a gente tem a última rodada de perguntas do público. Tá. Espera, quem que não é de Japa? Não... Bom, professor. Professor, se você quiser. Não, é só, tipo, alguém mais que não é de Chapa? O Gui também. Oi, gente, boa noite. Queria fazer 2 comentários, e o terceiro meio que uma pergunta num comentário. Primeiro, só uma questão, trazendo a questão do ENEC, foi trazido pela Rafaela. Uma coisa que acho que foi importante trazer, que eu pude participar disso, e a gente fez aqui também um espaço aqui na meia-lua de apresentação do ENECO. E também fomos junto com a chefe de delegação, que era a Rafaela, junto para buscar financiamento na FIP. Então, eu acho que isso querendo ou não, buscar que o centro acadêmico não fique nesse nicho sempre do Economidas e tentar começar a dialogar no escopo nacional. Outra coisa, em relação que eu acho, não sei, eu acho desonesto falar que não teve muita mudança da Entrevoz para Aquarela. Eu acho que teve sim muita coisa que foi feita, e então eu acho sim muito desonesto falar que é lento, mudança, sei lá o que, babá, sempre que teve muita mudança sim. Acho que todo mundo está aqui reconhece que houve sim uma melhora muito grande. E terceira coisa, eu acho que mesma coisa que foi pautada de manhã, esse discurso de personalismo veio de 2 pessoas que estavam no mesmo debate hoje de manhã. Então eu me pergunto, como é que vocês pretendem estar presentes na vida dos alunos, que foi feito de comunicação, se a maioria das pessoas de vocês são da mesma sala de economia diurno e sempre os mesmos rostos, rostos nos espaços representativos
que vocês têm diálogo com os estudantes da FEA, são sempre as mesmas pessoas. Então eu me pergunto, como é que essa comunicação melhora e não fica nesse discurso, se no espaço sempre fazem a mesma coisa, são as mesmas pessoas? Bem, meu nome é Milton Luiz Corrêa, eu sou professor de ADM, sou graduado em administração pela FEA, fiz parte do meu pós aqui, mestrado, doutorado aqui, parte na França. Eu sou professor desde 1981. Tudo bem, jovem? Só queria destacar, a última vez que nós tivemos uma disputa na DUSP, disputa quer dizer, duas chapas participando, eu era o candidato a presidente de uma chapa que era contra o PT, que era o eterno dono da DUSP, né? Para vocês verem, a DUSP há 30 anos não tem disputa. Tem eleição, obviamente, mas eleição com chapa única, né? Fui da CCINT da USP também, de 1997 a 1991. Fui da CCINT da FEA, eu que desenvolvi e implantei o programa de intercâmbio de alunos. A gente começou em 93 com a Universidade de Frankfurt, da Alemanha, com a Universidade de Estocolmo, da Suécia. Fui coordenador da COSEAS de 92 a 98, ou seja, eu conheço bastante de CRUSP, de moradia, de creche, bandejão, etc. Fui coordenador do curso de ADM e presidente da comissão de graduação da FEA. Durante a minha gestão, nós fizemos a reforma das 26 salas de graduação. Reforma quer dizer o seguinte: botar computador, canhão, etc, 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 né? Batalhei também quando teve não é a primeira vez que eu venho participar de assembleia, quando teve eu vou fazer a pergunta já. Quando teve o problema dos cursinhos, eu falei com o diretor, vim à assembleia, batalhei para o espaço para os cursinhos serem liberados, né? Agora eu fiquei desanimado com algumas coisas, né? Primeiro, o maior número de alunos da FEA é ADM, os formandos são de ADM também. Segundo lugar, nós temos 200 vagas para contabilidade e atuariais, 180 para economia, salvo engano, né? E aqui eu vi que as duas chapas têm 66% de economia e 33% de administração. Ou seja, não sei se é uma política competente de exclusão ou uma política incompetente de inclusão, mas não tem ninguém de contabilidade e atuariais aqui, estão excluídos, não são importantes, mais de um terço da faculdade, tá ok? Eu acho que e eu fico com a sensação que algumas vezes até coloco aluno de ADM por demagogia. Vou especificar, tá ok? Eu tenho um aluno de ADM que eu conversei com ele, ele é do CAVC, eu levei uma proposta que eu vou apresentar aqui, inclusive, pedi para ele levar para o CAVC, ele disse que levou, há um mês isso aí aconteceu, até hoje eu não tive nenhuma manifestação de retorno de nenhum tipo, né? Então eu acho que há realmente uma política, não sei se de exclusão ou seja lá o que for, né? Eu queria deixar 3 questões aqui para vocês. Primeiro, quando eu era presidente da comissão de graduação da FEA e coordenador de ADM, eu fiz uma proposta que era um grupo de apoio aos alunos em dificuldade. O que são alunos em dificuldade? Alunos com depressão, problema de droga, problema de adaptação, etc, etc. Não foi aprovado, não aconteceu nada. Gostaria de saber qual a opinião de vocês, o que vocês acham dessa proposta e qual a viabilidade de implantá-la. Segundo, fiz uma proposta também de um grupo de apresentação da FEA. Para vocês terem ideia, a Poli participa de 50 eventos em colégios, eventos, congressos nacionais, para apresentar o curso, para trazer aluno, etc, etc. A FEA, que me consta atualmente, não está participando de nada. Quando eu era aqui, a gente participava de alguns eventos, a gente ia no Band, no Santa Cruz, no Dante, no Arc, mas é muito pouco isso aí, tá ok? A medicina vai, o ITA vai, a Poli vai 50 eventos e nós nenhum. O terceiro que eu queria perguntar, saber a opinião de vocês, é a questão do fumódromo, né? Eu não fumo, tenho alguns problemas de alergia, e aqui é um fumódromo, né? Do ponto de vista da legislação, isso é completamente irregular, aqui não se poderia fumar. E outra coisa, né? O vento vem sempre para cá, nunca vocês conseguem observar o vento indo dentro da faculdade para fora, por razões óbvias, né? Isso aqui significa que toda essa fumaça leva, todo esse vento leva fumaça para dentro. Ou seja, é um problema de questão de respeito ambiental, saúde das pessoas. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essas 3 coisas. Grupo de apoio aos alunos em dificuldade, grupo de apresentação da FEA e a opinião de vocês sobre o fumódromo que está localizado aqui, jogando toda a fumaça para dentro. Obrigado. Oi, gente, meu nome é Gabriel, eu sou aluno de economia,
Primeiro eu queria parabenizar as duas chapas. Eu fico muito feliz de ver um movimento político na universidade, uma discussão. Eu fui centro acadêmico já há 2 anos, eu adoro política, eu gosto muito. Fico muito feliz de a gente ter um debate político que muitas vezes não teve aqui. E exatamente por eu gostar muito de política, por eu gostar de me envolver, por eu ficar feliz de ver tanta gente participando, que eu vou fazer uma pergunta para as chapas, que eu percebi ao longo da campanha alguns tipos de debates, discussões que me pareceram um pouco rasteiros. Me pareceram alguns métodos que não são métodos que você vai engrandecer o debate. Não são métodos que você vai ajudar um debate político a resolver os problemas da fé. Por exemplo, são métodos que, se você for aplicado ao máximo, você vai chegar a um ponto como é uma Assembleia Geral. Não sei quem já foi numa Assembleia Geral do DCE, ideias, ter opiniões diferentes e, como resultado, se esvazia. As pessoas não participam da política e fica um ambiente muito ruim. Por isso, dados os acontecimentos e as propostas que eu considerei rasteiras nesta eleição, eu quero saber qual a opinião das duas chapas para que a gente possa fazer um debate político legal, bom, que engrandeça a FEA, que aumente a participação dos alunos e que fortaleça a nossa instituição. A chapa Delta começa respondendo. São 3 minutos de resposta. Então, professora Milton, eu sou de administração, estou no 2º ano do diurno e eu vou sair como presidente da chapa, então acho que minha presença aqui no debate não é nem um pouco demagógica. Eu acho que eu tenho alguma coisa a adicionar aqui ao espaço. Mas eu acho muito importante essa questão que você levantou sobre a presença massífica do curso de economia no CAVC. Inclusive, foi algo que o Guilherme levantou, que a presença a diretoria quase que... mais da metade da diretoria da outra chapa, desculpa, gente, é de economia e... Se eu for eleita, eu vou ser a primeira presidente que não é de economia em 10 anos de CAVC. Eu acho que isso é algo... Eu acho que isso é algo muito representativo. Acho que a administração não é o único curso que tem que estar representado no CAVC e que o centro acadêmico tem que olhar também. A gente tem representantes de centros de atuária, de contabilidade, mas eu acho que é algo muito relevante de se pontuar. Em relação à comissão que o senhor citou, eu não tinha conhecimento, eu entrei no CAVC ano passado, eu não conheço muito a história da diretoria, conheço a história da diretoria, mas não conheço integralmente. Eu acho muito interessante, eu acho que é importante a gente discutir isso uma vez como gestão empossada. Respondendo a pergunta do Gabiru, que eu achei muito legal, ele parabéns pela pergunta, como engrandecer o debate político aqui na FEA, né? Eu acho que desses 2 anos o debate político foi engrandecido. Ano passado, Aquarela e Abre-Alas tiveram uma disputa bem acirrada e bem legal, uma disputa ideológica bem importante. E esse ano, de novo, com a Delta e com a construção, isso se repete. São 2 anos seguidos de uma disputa intensa pelo centro acadêmico, o que é muito importante. Mas se nós ganharmos, eu acho que o jeito de engrandecer o debate político é justamente a nossa visão de centro acadêmico, que é uma visão politizadora, que é uma visão que põe a política como prioridade, que põe a política na pauta central do debate dos estudantes e que faz os estudantes refletirem sobre política. Porque na nossa visão da Chapa Delta, é essa a função do centro acadêmico, pautar a política dentro da universidade e dar voz aos estudantes. Com relação à saúde mental, eu não tinha conhecimento da proposta que havia sido feita, mas a Chapa Delta se coloca 100% a favor de apoio a pessoas com problema de saúde mental. Oi? Reformular. Sim, com todas as dificuldades, a gente se coloca 100%, a gente inclusive pauta isso em pertencimento, porque é essencial para a pessoa se sentir pertencente, para conseguir vir às aulas, para conseguir participar dos espaços e, inclusive, diversas propostas que já foram mencionadas aqui. Certo. Sobre a mudança da gestão do CA, eu gostaria de convidar todo mundo a assistir o debate
no YouTube do ano passado, em que a quem estava sentado ali, naquele banco, dizia que a comunicação foi o principal erro da gestão atual e que a aquarela seria uma das coisas fundamentais dela, a comunicação, a renovação da comunicação. E, de novo, eu escuto isso, então eu não sei se eu consigo confiar nessa promessa. Sobre o grupo de pessoas primeiro, sobre administração, eu sou estudante de administração, eu realmente sinto falta do debate de administração aqui dentro. Nós não vemos discussão sobre a gestão de pessoas moderna, sobre marketing. Quando a gente fala de eventos às 5h30 da tarde, é sempre sobre economia, mas eu também quero, sobre o meu curso, agregar aos cursos de contabilidade, agregar ao curso de atuária, então eu acho isso muito importante. Sobre o grupo com estudantes que têm algum problema, eu teria procurado esse grupo há um tempo atrás, porque eu caí numa crise de depressão, então seria muito importante se a gente conseguisse trabalhar em conjunto, e por isso que nós temos o canalizador de ideias, porque seria muito interessante ter uma iniciativa dessas, e muito me encanta uma iniciativa dessas, porque eu conheço pessoas que estão nessa situação, e eu mesmo já estive nessa situação. Sobre a apresentação da faculdade para alunos, é uma coisa que eu estava conversando hoje, inclusive, que o aluno de algumas escolas periféricas, ele não conhece a USP, ele não sabe como entrar aqui dentro. O meu amigo acabou de dizer que um motorista perguntou para ele quanto era a mensalidade da USP, ele não sabia que era pública, então eu acho que você tem que apresentar sim para a pessoa que essa faculdade existe. Nós não estamos aqui de presente, isso aqui é a responsabilidade social, então você tem que sim devolver para a sociedade tudo que você está sendo investido em você. Sobre o debate rasteiro, eu vou deixar para o François responder, e sobre a disputa pelo CA, que vocês fico muito feliz de ver que vocês realmente estão admirando as duas chapas, porque de início foi porque vocês não colam com a gente, e em vez de ter um debate saudável, e isso é negação da política, porque eu acredito que a política é um meio de consertar muitas coisas, muitos problemas. Em primeiro lugar, eu queria dizer que valorização da política é valorização do debate público, certo? E o debate público ele não acontece quando a gente só tem uma ideia em jogo. E essa é uma questão muito importante que é muito notada pelos estudantes aqui dentro dos eventos da faculdade. Quando vocês falam de um centro acadêmico politizado, que é trazer a política para dentro da faculdade, é uma visão completamente divergente do que a gente entende como politizar o aluno, que é o que a gente quer fazer também. Politizar o aluno para a gente é oferecer para o aluno todas as visões, todas as pautas, para que ele consiga tomar a sua própria decisão e que ele consiga se politizar. Porque politizar não é pegar um argumento digerido, entregar para o aluno, assinar um manifesto de partido e dizer que a gente está representando os alunos quando a gente recebe 20% de votos em uma eleição. Paulo vai responder. Pode ser. E aí coloca mais um minuto pra eles depois. A gente vai colocar mais um minuto, já que tá com tempo, e aí, como foram muitas perguntas. Acho que pode ser um minuto ainda, são 30 segundos. São 75. É melhor ser 30 segundos. Né? Cadê o Guizão? Sumiu. A gente tirou 30 segundos a mais para poder, porque as perguntas foram muito densas, não deu tempo. Tá bom, pode ir. Gui, é a segunda vez que você questionar a nossa pauta do personalismo e tal, a gente pode voltar a discutir isso, mas assim, quando a gente falou que o centro acadêmico é personalista, a gente é bem objetivo. O que é personalista pra gente? Quer dizer que a maneira para você acessar o centro acadêmico é conhecendo pessoas. O centro acadêmico só significa alguma coisa para você se você é um frequentador da vivência ou se você conhece alguém da gestão. Essa é a nossa crítica ao personalismo. Não tem nada a ver com quais pessoas estão sentadas aqui hoje, porque honestamente eu acho que as pessoas elas têm que fazer aquilo que elas sentem mais confortáveis, desenvolver suas habilidades. Eu acho que o problema da comunicação se resolve com a comunicação, não com a proposição de receber as ideias e trabalhar com elas, ter que escolher quais que vão priorizar ou não. Eu acho que isso é personalista. Você dá uma cara para o que você recebe, porque você escolhe o que você vai priorizar ou não. E eu acho que o problema da comunicação vai muito do que tem que ser uma construção conjunta, que é o que é proposto nas reuniões abertas.
Gente, obrigada a todo mundo que perguntou. Agora a gente tem as considerações finais das chapas. São 5 minutos para cada chapa. Agora o pessoal da Delta que vai sortear. A construção começa. Bom, eu acho que um jeito interessante de sintetizar qual que é o nosso projeto de centro acadêmico aqui, qual que é a ideia da chapa construção que está concorrendo, é que a gente fundamentalmente quer transformar o centro acadêmico, quer fazer com que o centro acadêmico tenha uma atuação perene na vida do aluno aqui dentro, e não iniciativas pontuais, como é. Foi tratado muito a questão da comunicação, já enfatizei aqui, vou trazer o debate de volta. Muito da falha da comunicação é porque o centro acadêmico não está presente constantemente no dia a dia do aluno. Essa presença por todos os âmbitos, sabe? Tem que estar presente identificando todas as diferenças, as diferentes realidades de cada aluno aqui dentro da FEA. Não é só um tipo específico de aluno, que é o que a gente enxerga que a gestão atual faz. Trabalha muito com as demandas dos alunos que frequentam a vivência, o aluno que ainda não estagia, dos primeiro e segundo ano. A gente entende, claro que isso tem que ser debatido, mas a gente quer que o centro acadêmico ele tenha uma atuação muito mais ampla, entende? A nossa proposta enquanto chapa aqui para trazer para o centro acadêmico é analisar as demandas dos mais diferentes perfis de alunos aqui na FEA e ser perene na vida dele. Perene como? Prestando um serviço que auxilia ele a estudar, fazendo banco de prova decente, organizando a comunicação do representante de classe com o centro acadêmico, levando isso para o professor, mantendo uma postura de diálogo com a diretoria, fazendo isso de uma maneira organizada, organizando dados em relatórios, debatendo quantas vezes for necessário para convencê-los da maneira que a gente acha que deve ser levada à tona. Isso é estar presente perenamente na vida do aluno, não iniciativas pontuais, porque isso para a gente torna muito falha a atuação do centro acadêmico, não é o tipo de política que a gente acha que deve ser feita. Bom, e nesse sentido daí é importante falar o que é política pra gente. A gente falou no começo que política era tratado que é público, mas política também pra gente é qual o âmbito. Quando a gente fala de questões internas aqui dentro da faculdade, quando a gente fala, por exemplo, da nossa luta pela permanência, a gente entende que sim, o centro acadêmico tem um papel muito grande de guiar o debate aqui dentro, sabe? De levar essas pautas para frente, porque é onde a gente tem realmente o âmbito para discutir isso daí e levar essas pautas para frente. Mas política também é entender que no âmbito do debate nacional, no âmbito do debate público, a coisa mais importante, politizar, é confiar na capacidade das pessoas de tomarem as conclusões, confiar na capacidade da fé, no que ela se propõe de ser um centro de difusão de conhecimento. É entender que o debate deve estar presente aqui dentro da fé, mas ele deve estar presente sempre com muitas visões. O debate deve estar presente aqui dentro da fé, mas ele deve estar presente pensando em todas as realidades dos alunos que estão aqui dentro. Ele deve estar presente no noturno, ele deve estar presente no diurno, ele deve estar presente pautando não só questões políticas, mas também questões da atualidade dos cursos, tratando todas as questões, tendo palestras também com o pessoal de administração, palestras com os grandes atuários, com os grandes contadores aqui do país. Todas essas questões. Política pra gente é confiar na pessoa e política na gente é levar nossas pautas pra frente na diretoria com pragmatismo, realismo e com agenda factível para essa faculdade. Certo, e eu queria ressaltar que todas as nossas propostas vêm de demandas e dores dos nossos membros e de pessoas que nós fomos captando durante o nosso percurso. E isso mostra muito que a gente realmente, todos os alunos aqui são capazes de fazer tudo que podem, entendeu? Então, se eu quero realmente trazer um projeto para essa faculdade, o centro acadêmico pode sim ser uma incubadora de ideias para ele. O aluno não precisa necessariamente estar numa entidade, ou até a entidade pode trazer um projeto para o centro acadêmico. Então, é acreditar que o aluno feano, ele é incrível, ele pode fazer diversas coisas. E é isso que a gente acredita. É entender principalmente que o centro acadêmico ele deve encarar a representação não como uma atribuição que foi dada para ele por uma eleição que infelizmente tem um quórum esvaziado aqui dentro da faculdade, mas sim como um objetivo que deve ser eternamente buscado, deve ser buscado na nossa comunicação, deve ser buscado nos nossos eventos, deve ser buscado em escutar os alunos e procurar trazer as pautas para eles para dentro da faculdade, e não só os alunos, também pensar no que está vindo adiante dentro da faculdade, sabe? Porque essa é a visão do centro acadêmico que a gente tem para a faculdade. É um centro acadêmico que pensa em todas as realidades que existem aqui dentro da faculdade, dá a capacidade para que os alunos estudem aqui dentro por meio das nossas iniciativas de permanência, por meio das nossas iniciativas de cultura, que ele se sinta pertencendo dentro da faculdade, e confia na capacidade desse aluno e confia na capacidade dessa faculdade para ser um centro de difusão de conhecimento que pauta o debate público e que está na frente não só na questão política e econômica, mas na questão de administração, contabilidade e atuária aqui dentro dessa faculdade.
Agora é a chapa Delta. Eu queria pedir para quem tá por aí na meia-lua, tava conversando, para falar mais baixo, ou são só mais 5 minutos aqui, para todo mundo conseguir escutar. Para começar então as considerações finais aqui, queria retomar um pouco justamente as considerações iniciais, né? Que a gente quer continuar com um projeto progressista de universidade, com um projeto que se entenda progressista, mas se entenda também eficaz, eficiente e responsável. Que a gente não precisa, por ser um projeto progressista, por ser um projeto de esquerda, não quer dizer que a gente não vai ser responsável, não quer dizer que a gente não vai ser eficiente. E é essa a questão. E é uma questão histórica. Nos começos dos anos 2000, o CAVC sempre estava... A Laura até fez referência a isso. A uma dicotomia entre prestação de serviço e politização. E a gente entende como a união dessas duas coisas. Sim, como a politização e a prestação de serviço. A gente quer fazer as duas coisas. Porque a gente vê que a prestação de serviço ela não tem sentido sem ser... se for despolitizada. Não faz sentido isso, gente. O centro acadêmico ele é estritamente político, mas ele tem que sim prestar serviço, eu concordo com vocês, mas com fundo de política, com fundo de ideologia. E aí eu fico pensando assim, que vocês acusam a gente de negar a política. E eu pergunto pra vocês, o que é negar a política de verdade? Não é propor um centro acadêmico prestador de serviço só? Um centro acadêmico político? Até agora, a gente tá aqui, a gente já teve 2 debates, a gente não conseguiu entender qual é a linha política de vocês direito. E aí eu queria fazer, assim, uma fala também. Se vocês prezam tanto pela política, pela democracia e por esse espaço aqui maravilhoso de debate, por que o aulão de vocês está ocorrendo no mesmo tempo agora, que foi marcado para o mesmo horário do debate? Isso é uma coisa que eu não consigo entender também. É um esvaziamento dos espaços democráticos, esvaziamento dos fóruns estudantis. Como que uma chapa do centro acadêmico se propõe para a gestão do centro acadêmico e faz umas coisas dessas, esvazia o fórum do movimento estudantil? Eu fico em dúvida. Eu acho que a pauta da comunicação, com diversas pessoas que entraram, eu acho que todo mundo aqui sente as dores de estar na fé e de não ter algumas coisas atendidas. E eu acho que a minha especificamente entrada foi muito crítica com relação a alguns feitios, como a falha na comunicação e etc. Mas eu acredito nessa linha politizada e foi nisso que eu me pautei para integrar a chapa. E eu acredito que a construção que vocês tanto pautam, ela é feita na discussão. Tipo, quando alguém chega numa reunião aberta com uma ideia, ela pode chegar e sair com outra depois de uma hora de discussão. Assim como as pessoas que estão no CA podem chegar com uma ideia e alguém ir lá e desconstruir isso, sabe? Eu acho que, tipo, essa construção é feita pela discussão, não simplesmente pela chegada de projetos e a execução desses projetos. E acho que é isso. E eu queria também dizer que mais uma vez passou o debate e eu não ouvi nenhuma proposta concreta de segurança, de saúde mental, só ouvi ataques à vivência e ataques ao tipo de público que frequenta e nada sobre diversificar o público que está lá. Não vi um reconhecimento do espaço como integração dos estudantes e como financiamento importante da instituição. Também gostaria de falar um pouco mais sobre representatividade, que é uma proposta concreta que a gente tem para a nossa representação discente, que é aparentemente muito besta, mas que eu imagino que deva ser muito fácil, que é mudar o nome da FEA para Faculdade de Economia, Contabilidade e Atuária. Atualmente a FEA não tem atuária no nome, isso é uma pauta de representação discente que a gente quer levar pra frente. Assim, isso é muito básico na representatividade, eu não ouvi nem isso vocês pautando, sabe? E também queria terminar a minha fala um pouco mais emocionada, mas retomando o que eu falei no começo, que daqui dessas eleições a gente só tem a certeza de que vamos eleger a 4ª presidente mulher do CAVC. Eu acho que isso é muito importante, acho que é uma questão de legado que as outras gestões deixaram pra gente. E também queria falar que se a chapa Delta for eleita agora, vai ser a primeira presidenta mulher de administração, eu acho que isso tem que ser pontuado, e vai ser o primeiro presidente que não é de economia em 10 anos de centro acadêmico. E o último foi em 2007 e era de contabilidade, então eu acho que isso é uma coisa que deve ser pontuada e eu acho que isso deve estar na mente de vocês quando o debate de representatividade e vocês pensarem nisso quando forem às urnas. É isso. Só mais um ponto também.
é explicar um pouco o nosso lema, assim, né? Nosso nome é Delta, justamente pela letra grega, né, da diferença, e o nosso lema é a diferença une. Justamente porque a gente acredita nisso. A gente acredita que uma fé diversa é uma fé melhor. É uma fé diversa que realmente consiga incluir todos os seus membros. Por isso que a gente pauta tão fortemente a questão de pertencimento e de permanência. Só para dar uma explicação. Bom, gente, muito obrigada para todo mundo que participou, muito obrigada para as chapas. As eleições são semana que vem, terça, quarta e quinta, no intervalo noturno do diurno, na saída do diurno e na entrada do noturno. Convido todo mundo a participar. Gente, queria fazer só um convite no final, aproveitando. Na quarta-feira que vem vai ter uma outra apresentação dos candidatos à reitoria aqui na FEA, também no FEA 5, às 5 da tarde, para quem quiser participar. E segunda-feira tem consulta aqui na Meia Lua também sobre... a gente vai abrir um computador para a candidatura à reitoria.